Glória a Deus, juventude. Firmes nas promessas do Senhor Jesus. Então abra a Bíblia, a palavra de Deus, sem demoras, em Jonas, capítulo 3, versículo 10. Palavra que o Senhor colocou ao meu coração para essa noite. Hoje nós temos também o Comédia Solidária. Minha mãe é uma comédia. Te convido a descer, te convido a colaborar. Toda a renda será revestida para a nossa igreja Getsemane, que está lá no sul, que é a Getsemane Caxias, que está ajudando pessoas que estão desabrigadas com todo esse desastre, com toda essa tragédia que está acontecendo no sul do Brasil. Então nós temos uma igreja lá que está ajudando moradores, está recebendo, está curando. E também vamos continuar com um trabalho pós. Esse trabalho agora inicial ele é muito importante, mas estamos nos preparando para ajudar a cidade quando as águas baixarem, porque eles vão precisar de todo o nosso apoio. Então você que está colaborando hoje com Comédia Solidária, você está colaborando com uma causa, que é essa causa que envolve o sul do nosso Brasil. Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe o nosso Brasil, que venhamos cada vez mais realmente buscar pela presença do Senhor Jesus em nossas vidas, porque a gente fala, né, o fim do mundo, ele pode chegar para algumas pessoas da noite para o dia. Foi o que aconteceu com eles. Um dia estavam dormindo, no outro dia eles estavam se afogando. Eu fico imaginando aquelas crianças, a gente vê relatos. Eu vi o relato de uma criança que ficou 3 dias numa árvore, sem comer, tendo que se equilibrar lá. E eu fiquei imaginando, se eu fosse aquela criança, eu vendo aquele mar de água, de lama. Eu pensaria, é o fim do mundo. Acabou o mundo, não tem mais nada. É triste a gente falar sobre isso, mas é a realidade. E aí, às vezes, a gente está levando a vida tão tranquilo. Eu fiquei imaginando, você já pensou? Se estoura a Lagoa da Pampulha? Porque com muito pouco alaga ali embaixo tudo. Agora imagina, estoura a Lagoa da Pampulha, acontece alguma coisa, não sei como, sai lavando tudo, sai lavando o aeroporto, pega a Getsemane, pega aquelas imediações todinhas ali. Ia pegar a gente de surpresa, não é verdade? Então, nós temos que estar realmente com o nosso coração voltado para o Senhor Jesus, orando, pedindo para que Ele venha nos guardar, para que Ele guarde a nossa nação, as nossas casas. E não é tempo de brincarmos, principalmente com a nossa salvação. E diz assim a palavra do Senhor, Jonas 3, a partir do versículo 10. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Entrando no capítulo 4. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que eu fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus, que tem compaixão e misericórdia. Sabia que é sempre paciente e bondoso e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive e foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois ele construiu um abrigo, sentou-se à sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Ele queria que a cidade fosse destruída. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra.
de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou extremamente satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou completamente. Depois que o sol nasceu, Deus mandou vir um vento quente do leste. E Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol que queimava sua cabeça. Então ele quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? E Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Feche seus olhos. Senhor Jesus, é a tua palavra que será ministrada sobre as nossas vidas nessa noite. Então pedimos que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, que o Senhor venha derramar do teu amor sobre as nossas vidas, para que possamos de fato, Senhor, ser a tua imagem, ser a tua semelhança, ser a expressão, ó Deus, do teu verdadeiro amor aqui na terra. Queremos, ó Deus, alinhar esse momento com o teu trono da graça e pedir que o teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas nessa noite, nesse momento, nesse culto, neste lugar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Essa é uma história muito conhecida do livro da Bíblia, mas que é de grande importância no que diz respeito ao amor que nós devemos ter com o próximo. Aquilo que o Senhor nos disse sobre o ID, sobre anunciar Jesus a toda criatura. Muitas vezes, quando nós chegamos na presença de Deus, nós sempre nos apresentamos com tantos pedidos, com tantos sonhos. Eu lembro quando eu era mais nova, eu escrevia cartas para Deus, escrevia várias. E é até interessante, porque naquela época não tinha, né, internet, a gente não tinha acesso como hoje, então a gente tinha aquele costume de fato escrever. E aí eu fui fazer uma campanha com a minha mãe, e aí eu fui juntando os papéis, assim, deu um rolo assim, de uns 3, 4 metros, e nesses 4 metros tinham lá todas as minhas petições, tinham lá os meus sonhos, e era muita coisa, né, porque, enfim, eu nova, 15, 16 anos, eu queria concluir um curso, eu queria ter o carro, eu já pensava em casamento, a gente, né, tem umas coisas assim, ainda mais quando a gente era mais nova. Então eu ficava idealizando a minha vida. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Senhor, eu quero ser tecladista. Gente, eu não toco nada. Senhor, eu quero cantar no louvor. Eu não sei quem que é pior cantando, se é eu, Binho ou Marcão. Mas eu falava: Senhor, o Senhor vai me usar nas nações. Eu vou cantar muito. Até hoje eu não canto. Verdade é que eu tinha vários e vários pedidos. E quase nunca eu chegava com algo para poder oferecer e entregar para o Senhor Jesus. Entregava os meus dízimos, entregava a minha oferta, mas o quanto eu estava disposta a dar, o quanto eu estava disposta a de fato me envolver e me entregar. Porque o Senhor, Ele dá, sem medida, de forma abundante, mas o quanto nós devolvemos para Ele. Então eu tenho muito temor, eu tenho muito receio quando eu vou orar, porque eu aprendi, baseado na Bíblia, baseado nessas minhas experiências de escrever tantas coisas, que não é do nosso jeito, não é da nossa forma, é conforme a vontade do Senhor Jesus, que seja feita a vontade dEle aqui na terra como no céu.
Então eu estava falando sobre isso essa semana. Quando nós oramos por algo, duas coisas acontecem. Ou o Senhor realiza os nossos sonhos, as nossas petições, ou Ele muda os nossos pedidos. Porque os nossos pedidos não estão alinhados com o trono da graça. Uma coisa a gente faz é orar. A gente não deixa de orar. Mas a gente tem que entender, nós temos que entender até onde nós estamos de fato envolvidos com a causa do Senhor. O quanto estamos realmente envolvidos e o quanto nós queremos realmente servir a Deus. Você pega aqui nesse contexto de Jonas, Deus o chamou. Deus disse a ele: vá até a Nínive, porque a maldade daquela nação chegou até os meus olhos. É uma nação corrupta, é uma nação grande. Eram mais ou menos 3 dias para poder cortar a cidade a pé. Então isso naquela época representava uma extensão geográfica grande. E ali eles eram considerados homens maus, mulheres más, um povo pecaminoso, um povo cruel, que de fato eram maldosos, maliciosos. Dizem que quando iam visitantes, eles tratavam mal os visitantes. Era algo assim, que realmente trouxe abominação para o Senhor. Então, quando Deus ele faz essa convocação para Jonas, semana passada nós tivemos aqui o culto que foi ministrado pelo Ritz. Então a gente viu a importância das nossas ações, a importância de fato jorrar através das nossas vidas a água da vida, que é Jesus Cristo. A mulher teve sede, mas depois que ela teve um encontro com o Senhor Jesus, a sede espiritual dela foi saciada. E nós temos que ser o quê? Nós temos que ser um poço que jorra bênçãos, que tem abundância. Ávila, inclusive, falou sobre o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele recebe águas de muitos rios, riachos, e são peixes gigantescos que ele tem, e a partir disso ele também deságua em outros rios. É um rio onde tem fartura, onde tem abundância, onde tem prosperidade. Agora ele deságua em um mar que se chama Mar Morto, que é onde tem uma concentração muito grande de sal, e ali não tem vida. Tudo que o Mar Morto ele recebe, ele retém. Então não existe vida marinha naquele lugar. Eu já tive a oportunidade de nadar naquele mar. E nadar não, né? Boiar, porque você não consegue nadar, você não consegue mergulhar. A quantidade salina, ela é tão grande que se torna amargo. Se você tiver com algum machucadinho, aquele machucado ele arde e pode se tornar uma ferida. Então isso daí é algo que é morto. É algo que por mais que a gente entre, não vai gerar vida, não vai gerar satisfação. É até incômodo entrar no mar morto. Para mim, pelo menos, foi. A Icinha, tadinha, estava com um machucado no joelho. Ela foi a que mais gritou, que mais chorou. A gente teve que sair para poder lavar. Então, a gente vê, né, como que Jonas, ele teve, né, um comportamento egoísta diante daquela cidade que se levantava como má, como ruim. Então ele foi chamado, ele teve essa convocação, mas ele disse: não, eu não vou, eu não quero. Eles não vão ouvir a palavra do Senhor Jesus, eles não vão quebrantar o coração deles. Eu sei que eu sou um poço, mas eu quero agir como o Mar Morto, eu não quero ser como um Rio Jordão. Então eu fiquei pensando: Senhor, até onde de fato eu estou envolvida com o ID do Senhor? Até onde eu, pastora Daniela, estou disposta a obedecer? Esse livro, ele é de extrema importância para os judeus. Todos os anos eles fazem o jejum do Yom Kippur. Quem já ouviu falar no jejum do Yom Kippur aqui? É um jejum coletivo
que todos os judeus eles realizam na mesma data. São 24 horas de entrega, de jejum, de oração, de renúncia, onde eles pedem perdão pelos pecados coletivos da nação. Então eles ficam orando, eles ficam 24 horas sem banho e eles ficam estudando a palavra do Senhor Jesus. Então não é um jejum solto, sem uma liturgia. É um jejum onde eles leem o Salmo 119. Cada parte do Salmo representa uma letra do alfabeto hebraico. E aí eles leem o livro de Jonas, para que seja um lembrete, para que seja um memorial para as nossas vidas, que não existe pessoa dura, orgulhosa, pecadora o suficiente que possa resistir o amor do Senhor Jesus. O judeu sabe o tanto que esse livro, ele traz uma mensagem forte, ele traz uma mensagem poderosa para as nossas vidas. Mas Jonas indagou. Pior ainda, Jonas fugiu. Ele tentou se esconder do Senhor Jesus. Olha aqui. Olha para esse telhado aqui. Imagina que você está olhando para o céu. É o tamanho dos olhos do Senhor. É o tamanho dos olhos do Senhor. Para maior. Não tem como a gente se esconder do Senhor Jesus. Não tem como a gente dar um jeito. Não tem como a gente despistar, não tem como a gente deixar para depois o que tem que ser feito hoje, o que tem que ser feito agora. Não adianta a gente esconder pecado, não adianta a gente falar, olha, eu vou te buscar amanhã, eu vou consertar a minha vida amanhã, eu vou tomar uma postura amanhã, é agora. O Senhor nos chamou para esse momento, para esse cenário que nós estamos vivendo. Imagina o casal que se não tivesse tido fé, já falado, eu vou dormir, eu não vou falar com Deus, eu estou com raiva de Deus. Deus não podia ter deixado acontecer isso. Teriam perdido a oportunidade de testemunhar do amor e da fidelidade do Senhor Jesus. Vidas aqui foram alcançadas através desse testemunho. Eu creio, vidas que estão aqui, vidas que estão na televisão, vidas que estão na internet. Então ele se escondeu, ele tentou se esconder do Senhor Jesus. Ele vai para um barco que estava indo por um caminho completamente oposto de Nínive. Ali começou uma tempestade muito grande. Vocês devem saber dessa história. Quem não sabe, depois estuda, aprofunda, porque é muito interessante. E no meio daquela tempestade, eles viram que tinha algo de errado. Tentaram descobrir o que estava acontecendo. Tentaram descobrir quem era o culpado disso tudo. E aí eles fizeram um sorteio até que chegaram em Jonas. Aí perguntaram para ele, o que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país? E qual é o seu povo? Ele disse, eu sou hebreu. Respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados e disseram, veja só o que você fez. A tempestade piora cada vez mais. De modo que os marinheiros perguntaram a Jonas, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Olha só para vocês verem. Os 3 magos, quando eles estavam indo presentear Jesus, quando eles souberam que Jesus tinha nascido através dos anjos que apareceram para eles, eles passam e são indagados por Herodes. E quando eles disseram, estamos indo para conhecer o Salvador, o Rei dos judeus e tal, Herodes na hora pegou e falou, então quando vocês forem, voltem aqui para me dar notícias. O anjo apareceu para os reis magos, orientando que eles fossem embora por outro caminho. Logo em seguida, Herodes deu ordem para poder matar as crianças. Os judeus, eles não estavam atentos para a promessa, para o cumprimento da promessa.
Muitos, inclusive, viram Jesus e não acreditaram naquele tempo que ele era o Cristo. Mas Herodes, desde o início, sabia que algo estava para acontecer e que Jesus Cristo era o rei dos judeus. Esses homens aqui, eles sabiam o poder de Deus. Tanto é que eles disseram: o que você está fazendo? Aí Jonas disse: eu adoro o Senhor, o Deus que fez o céu e a terra. Contou que estava fugindo de Deus. Os marinheiros, vou ler mais uma vez: veja só o que você fez. A tempestade só piora. Esses marinheiros, eles sabiam do poder de Deus, da fúria de Deus se manifestando naquele mar. E a gente fica muitas vezes indiferente ao poder de Deus, indiferente à palavra, ao chamado. O Senhor está nos chamando, o Senhor está querendo nos usar. O Senhor quer que a gente leve a palavra, que a gente seja uma expressão dele, mas estamos sendo egoístas. Queremos seguir pelo nosso caminho, pelo nosso entendimento. Queremos que as nossas petições, elas sejam atendidas, realizadas. Não temos um coração quebrantado, entrega ao Senhor Jesus. Por quê? Porque a gente está como o mar morto. Só quero receber, me dá, vem, 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 eu quero. Eu mereço, eu preciso. Isso é orgulho, isso é egoísmo, egocentrismo. O Senhor tem nos chamado para sermos mansos, humildes de coração. Diz assim, Mateus 5:8: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Diz mais assim também: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Marcos 7, 21, 22. Nós temos que olhar para Jesus, para o coração de Jesus. O maior espelho que nós tivemos aqui na terra, que a gente tem descrito aqui na palavra dele. Não adianta a gente querer ter outro modelo que não seja Jesus Cristo. Não adianta a gente querer ter um amor que não seja um amor puro, bíblico, baseado em Jesus Cristo. Será ilusão. Do nosso coração tem que fluir o amor de Jesus. O que é o coração? O coração é um órgão que bombeia o sangue para as células, para que as células tenham saúde, para que as células possam executar aquilo que é necessário, para que cada órgão possa funcionar bem. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que tem a ver esse coração aqui com ser limpo, com ver a Deus? Porque esse órgão, ele é de extrema importância. Você fica sem um rim, mas você não fica sem o seu coração. Então aqui, quando nós lemos em Mateus, o Senhor está falando o quê? De pureza, está falando do interior, está falando da força. A força motora que move um cristão é o amor, o verdadeiro amor, que lança fora todo medo, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé. É para Ele, é por Ele que nós vivemos, não é para nós.
Não é para o nosso deleite, não é para as nossas vontades. Se a gente vive para as nossas vontades, então do interior do nosso coração, um coração de pedra, um coração frio, vão sair os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, tudo isso que eu já li aqui para vocês. Então o que o Senhor nos pede? Para termos um coração puro. Que é aquele que é livre de máculas, aquele que é livre de impureza, aquele que não tem malícia, aquele que olha de forma pura para as coisas espirituais, aquele que pode ver uma mulher aqui que não pensa promiscuidade, aquela que pode ver um rapaz aqui que não pensa coisas malignas, um coração que é puro. Um coração que consegue ver amor, que consegue ver verdade. Agora, em contrapartida, quando a gente tem um coração endurecido, é aquele que se fecha para as coisas de Deus, aquele que não tem sensibilidade, aquele coração duro, orgulhoso, aquele coração que só quer, aquele coração que é cheio de malícia, que é cheio de julgamentos. Cabe a nós julgarmos quem é de Deus ou quem não é. Cabe a nós julgarmos quem vai aceitar Jesus ou quem não vai. Essa não é a nossa obrigação. A nossa obrigação é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Se a gente for olhar os nossos sentimentos, eles são completamente enganosos. Eu, ao longo do ministério, eu já conheci pessoas que tinham atitudes estranhas, atitudes que muitas vezes são mal compreendidas, mas que eram pessoas quebrantadas, pessoas que amam a Deus absurdamente, pessoas que se envolvem com a causa do próximo, pessoas que sofrem a dor do outro. Como já conheci pessoas com o comportamento irrepreensível, pessoas finas, elegantes, inteligentes, mas de uma frieza absurda, com uma maldade, com um julgamento, com uma língua pesada, com falas malditas. Então não cabe a nós julgarmos quem é apto, quem é digno, quem não é digno. O Senhor, Ele nos manda ser prudentes, nos manda sim. Eu jamais vou dizer para vocês andarem, se relacionarem com pessoas que não dão um bom exemplo, pessoas que não manifestam o fruto do Espírito Santo. Mas até onde vai a nossa régua? Até onde vai o nosso julgamento? Será que nós estamos, como igreja, estamos verdadeiramente aptos a ficar julgando pessoas? Será que nós estamos verdadeiramente preparados para poder receber, ocupar todos esses bancos, todas essas cadeiras aqui? Eu creio que o Senhor está começando algo profético, algo muito lindo na juventude da Igreja Batista Getsemane. Eu queria que fosse mais rápido, mas eu parei para poder analisar, falar, será que verdadeiramente nós estamos preparados para receber essas pessoas que vão chegar mutiladas emocionalmente, pessoas que têm opção completamente diferente da nossa em vários aspectos? Qual que será a nossa reação se chegar pessoas aqui extremamente diferentes daquilo que nós estamos acostumados? Qual que vai ser a nossa tratativa interna, a nossa abordagem? Qual que é a manutenção que nós vamos dar? Eu entendi, falei, juntei a equipe, os pastores. Falei, estamos preparados? Não. Então vamos recuar. O que nós vamos fazer? Nós vamos firmar as nossas bases. Nós vamos o quê? Nós vamos nos organizar. Nós vamos nos estruturar. Vamos colocar pessoas competentes. Vamos colocar pessoas que têm amor. Pessoas que saibam conversar.
pessoas que saibam orientar, que têm disposição para poder trabalhar. Porque às vezes você é uma pessoa que você tem dom, você tem talento, mas você não tem disposição. Eu prefiro pegar aquela pessoa que não tem um talento, mas tem a disposição e que é moldável. Nem tudo que a gente faz aqui, a gente tem recurso para poder fazer, mas é uma reunião de pessoas dispostas. Muitas vezes a gente fala, a gente não vai conseguir. A gente consegue sim, a gente junta, um ajuda o outro e sai. E a coisa flui, a coisa acontece. Então nós tivemos que recuar e falar, olha, a gente ainda não tem, mas vamos ter. E estamos quase lá, tá? Eu falo aqui com você, pode trazer, porque a gente já está com as nossas bases firmadas para poder começar a fazer um bom trabalho. Um bom trabalho com essas vidas que vão chegar, essas vidas que muitas vezes a gente não vai concordar com o estilo delas, mas muitas vezes não são as nossas palavras que vão convencê-las, vai ser a nossa atitude, vai ser o nosso amor, a nossa entrega, a nossa renúncia. É como a gente está fazendo aqui com o teatro, é como a gente está fazendo aqui com a música. Eu, como pastor, eu entendo as minhas limitações. Eu sei que tem coisas que eu vou falar que não vão ser ouvidas por um determinado grupo de pessoas. Mas eu sei que o teatro vai. Eu sei que a música vai. Eu sei que os ADLs vão conseguir comunicar com um grupo que eu não comunico. Mas nem por isso a palavra do Senhor Jesus vai deixar de ser pregada, ministrada. E ai de mim! Ai de nós! Se tentarmos atrapalhar o agir de Deus. Não seremos inocentes diante dessa omissão. Jonas foi jogado no mar. Ele teve uma oportunidade de rever. Ele ora, ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondeste do fundo dos mortos. Gritei pedindo socorro e tu ouviste a minha voz. Tu me atirastes no abismo, bem no fundo do mar. Realmente, quando a gente está no desespero, é Deus, 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 Deus meu, me perdoa. E depois, você vê que ele sai arrependido, vou lá, eu vou fazer o que Deus mandou. Vai lá, faz o que Deus mandou. O poder de Deus se manifesta, milhares e milhares de vidas são salvas. Aqui fala que ele chegou para poder anunciar, dentro de 40 dias, Nínive vai ser destruída e tal e tal. As pessoas se arrependeram, fizeram um jejum, ficaram sem comer. O rei ouviu, o rei se arrependeu. Ele mesmo mandou anunciar em toda a cidade. Essa é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, os gados e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Assim talvez Deus mude de ideia e talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Olha a fé desse povo. Fé que muitas vezes nós não temos, fé que nem Jonas teve. Jonas queria ver o pau quebrar. Ele queria mais é que a coisa ficasse ruim, que realmente o juízo de Deus se manifestasse. É igual que a mulher quando está com raiva da outra, né? Deixar matando a unha, misericórdia, né? Aí olha que Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Quem somos nós para decidir quem pode ou não ser salvo? Quem somos nós para decidir se vamos pregar ou não? O Senhor tem nos chamado a responsabilidade, o Senhor tem nos chamado
para um momento de introspecção, para entendermos realmente o quanto estamos dispostos a anunciar o reino de Deus. Não estou falando que você que é tímido, você tem que pegar o microfone, você tem que fazer, você tem que acontecer. Eu estou te chamando para uma revisão, para você pensar nessa noite. Até onde você está comprometido com aquilo que é do Senhor? Talvez você está sentado aí, você está se sentindo uma pessoa abandonada, uma pessoa que foi esquecida por Deus, uma pessoa, né? Nossa, eu sou miserável, nossa, eu sou uma pessoa que eu não tenho ninguém, eu sou uma pessoa que eu não faço nada. Quantas pessoas perderam tudo? A gente não pode nem passar o dedo no Instagram, porque é só tragédia, tragédia, tragédia. Porque realmente é a realidade desse povo hoje. O quanto o Senhor tem nos dado. O quanto o Senhor tem confiado a nós. E o quanto verdadeiramente nós temos devolvido para Ele. Possamos ter um coração agradecido ao Pai. Não um coração miserável. Não um coração duro. Agir como crianças na fé. Que tenhamos maturidade. Por mais que a gente não venha pregar, se esse não é o nosso dom, mas que a gente possa entregar a nossa oração, o nosso clamor, dobrar o joelho e falar: Senhor, está aqui a nossa cidade, quantas pessoas se perdendo, quantos jovens envolvidos na droga, envolvidos com pornografia, quantas pessoas que nós podemos convidar. A gente vê, por exemplo, Judas, ele estava só participando do processo, ele não estava envolvido na história. Os outros 11 apóstolos estavam envolvidos, comprometidos com a missão. A gente vê aí Ló e Abraão. Ló estava só passeando, eu quero os meus bens, eu quero o que é meu. Ele não era participante da promessa, ele não quis fazer parte da história. Eu quero só o meu. Os 10 espias foram 12. 10 voltaram, não tem jeito, não vai dar. Nós somos como gafanhotos, eles vão nos esmagar, eles vão nos destruir. Só Josué e Caleb falaram: não, o Senhor vai nos dar a vitória. O Senhor é conosco. Até onde você está envolvido realmente com a causa do Senhor? Até onde nós estamos de fato envolvidos com aquilo que é de Deus? Entra ano, sai ano, a mesma postura. Entra domingo, sai domingo. A gente vem para uma agenda social, espiritual. Sai daqui a mesma pessoa, como cisternas rotas. Cisternas que têm buracos. Cisternas que recebem água, mas não retém. Ecoa tudo, vai tudo embora. E não no sentido bom. Não é igual o Rio Jordão que alimenta outras pessoas. Vai embora, é de escoar mesmo, é de perder, de não ter sentido, não ter direcionamento. Eu não sou contra fazer campanha não, inclusive eu amo campanha. Se quiser a gente faz uma aqui 7 sábados. 7 sábados de quebrantamento, 7 sábados pedindo a sabedoria do Senhor, 7 sábados de renúncia, 7 sábados de perdão de pecados. Sou super a favor. Mas reveja a sua vida, como eu tenho feito com a minha. Não sou perfeita. Não sou eu que vou dizer aqui esse tipo de coisa para vocês. Mas eu estou buscando rever. Porque ai de mim, se o fim do meu mundo for hoje e for amanhã. Eu sei que tem muita coisa para poder consertar. Eu sei que tem muita coisa para poder rever. Tem muitas vidas para poder escutar sobre Jesus Cristo através da minha vida. Eu sei que se eu chegar na frente do Senhor Jesus hoje, eu vou entrar com saldo devedor. E eu não quero isso. Não adianta ter nome, sobrenome, ter cargo. Não adianta ter tantas coisas que a gente acha que tem tanto valor e chegar na presença do Senhor e Ele virar e falar assim: aparta-te de mim, raça de víboras. Mas por que, Senhor? Eu preguei, eu falei bora para a vida no altar.
Você não alimentou quem precisava, você não acolheu viúva, você não teve amor, você impediu as crianças de chegar até mim. Você me pediu tudo nessa terra, mas você não me entregou o que é tudo para mim, que são vidas, que é o seu coração. Que o Senhor venha verdadeiramente nos alinhar. Ele nos dá coisas assim. Ele nos dá casa, Ele nos dá prosperidade. Te ajudo numa campanha para que Deus possa abrir as portas, para que Deus possa fazer o inimaginável na sua vida financeira. Mas não é isso que vai garantir a nossa salvação. Isso vai te trazer conforto, isso vai trazer conforto para os seus filhos. Isso vai fazer com que o seu dízimo e a sua oferta se multiplique aqui na casa do Senhor Jesus. Isso vai trazer prosperidade, mas isso não vai trazer salvação. Isso é tão sério que o Senhor fala, olha, na hora que você for dizimar e ofertar, pega o seu envelope. Se você está com um problema com alguém, vai lá e conserta. Pede perdão, olha como que isso é sério. Pede perdão para aquela pessoa que você ofendeu, até mesmo aquela que te ofendeu. Conserta e depois você vem trazer aqui no altar os seus dízimos e as suas ofertas. Olha como que isso é sério. Porque quando nós trazemos nosso dízimo e a nossa oferta, nós estamos adorando ao Senhor. E Ele está repreendendo o devorador das nossas vidas, porque Ele sabe que dinheiro mexe com o nosso coração. Então essa confiança que nós depositamos nele, como ele é justo, ele fala, não, peraí, devorador, você não vai tocar. Agora isso não traz a salvação. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque a gente quer ter coisas, a gente quer pedir tudo e a gente não quer entregar absolutamente nada. Isso mostra o quanto que o nosso coração está sendo mais de pedra do que um coração de carne. O Senhor quer nos dar um coração novo nessa noite. O Senhor quer que a gente seja uma igreja que mais vai amar, não a igreja que mais vai julgar. O Senhor quer que a gente seja uma juventude, que a gente seja homens, mulheres, jovens, casais, crianças que verdadeiramente venham fazer a diferença em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Se abrir uma igreja aqui na esquina, gigante, eu não me preocupo, sabe por quê? Porque são 5 milhões de pessoas nessa cidade. No carnaval, nós tivemos 8 milhões de foliões nas ruas. Quantos sabiam disso, dessa informação? Faça sinal. 8 milhões de foliões em Belo Horizonte, nesse último carnaval. Olha o tanto de pessoas para evangelizarmos. Olha o tanto de pessoas que estão vivendo numa depravação moral, espiritual, com um vazio existencial tão grande. Pessoas sofrendo, pessoas cometendo autoextermínio, pessoas sem ajuda, pessoas sem um amigo para poder conversar. Porque a igreja está se escondendo, a igreja está no conforto, a igreja está... Quando eu falo igreja, eu estou falando de mim, tá? Porque a pastora Dani está no conforto, porque a pastora Dani se apresenta diante do Senhor para pedir, para desejar, para almejar. Até onde nós estamos? A pastora Dani está de fato envolvida com aquilo que é do Senhor.